se começar em mim, haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e me escrever em teu amor. Olá, mulheres! Muito bom tê-las aqui. Hoje vamos falar sobre cuidado com o corpo. Cuidado físico é sobre amor. É sobre amar a morada, a nossa morada, né? A morada que a gente ganhou para experienciar essa vida de um jeito bonito, de um jeito leve. Como você tem zelado do seu templo, né? O corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Como você tem cuidado, zelado, quanto de amor você tem dado para esse corpo. Então, o cuidado físico, ele é caracterizado por alimentação, atividade física, um sono regular, né? Mas que é só, o cuidado mental também, né? Porque na verdade, assim, a gente, quando fala de cuidado, a gente também fala de uma forma integral. Às vezes a gente divide só para ser mais fácil, né? De orientar, de prestar uma educação em saúde, né? Mas se você está cuidando do seu emocional, consequentemente você está cuidando do seu físico, tá tudo interligado, esses tipos de cuidado. Autocuidado, cuidado do nosso corpo, né? Ele é sobre o valor que nos damos. Você tem se valorizado? Como tem sido habitar esse corpo? É importante falar que a gente tem o nosso ritmo biológico, que é um ritmo natural, né? O ciclo circadiano. Você tem respeitado esse ciclo circadiano? E para nós mulheres, igual eu coloquei no material, nós temos dois ciclos, o ciclo circadiano e o infradiano. É o que todo ser vivo deveria obedecer, né? O seu ritmo biológico natural. Hoje a gente está aí com um monte de contaminantes, né? Sejam ambientais, alimentares, né? E tantos poluentes para a saúde mental também, né? A gente tem muitas redes sociais se usadas de forma incorreta e tudo impacta no físico. É importante falar isso. Então, como você tem cuidado da sua alimentação, né? É muito importante a gente falar isso quando muitos consideram o nosso intestino até como o segundo cérebro, né? E outras pesquisas já estão considerando até como o primeiro. É importante falar que 90% dos hormônios de bem-estar e prazer são produzidos pelas nossas células gastrointestinais. Então, como você tem cuidado? Como nutricionista que sou, é muito importante para mim falar disso, de alimentação. Por exemplo, se a pessoa ela baseia a alimentação dela em produtos industrializados, ultraprocessados, muito açúcar, muito sal, né, muito óleo, o que vai acontecer com as bactérias lá no nosso trato gastrointestinal? É importante falar que o nosso corpo todo é constituído por bactérias, pelo nosso microbioma, né? Então a gente também é um ecossistema habitado por outros seres vivos. Só que esses micro-organismos, eles têm que estar de forma equilibrada, né? E a gente é importante falar, por exemplo, os micro-organismos da minha mão são uns, já do meu cabelo, por exemplo, podem ser outros. Então, cada área do nosso corpo vai ter o seu microbioma, as suas bactérias ali naquele lugar, que tem um papel importante, mas quando desequilibrado, né,
É importante falar que as bactérias patogênicas, as que podem causar doenças, né, elas vão se proliferar de forma maior se você não dá as condições adequadas para o seu organismo, né? Então, lá no nosso intestino acontecem as mesmas coisas. Se a gente está colocando para dentro refrigerante, né, muito fast food, muito produto empacotado, o que vai acontecer? Aquelas bactérias ali, elas vão morrer e elas não vão fazer o papel importantíssimo para a sua saúde, né? Tanto que a da produção desses hormônios de bem-estar e prazer, mas também a digestão, como está essa digestão. Então é muito importante a gente cuidar da alimentação, do que a gente está colocando. Porque querendo ou não, a alimentação ela é o substrato, né? Tem gente até que fala, você é o que você come. E muitos falam ainda mais, você é o que você absorve. Né? Porque dependendo do que você come, você vai absorver bons nutrientes ou não. E aí é importante a gente cuidar disso. Outro ponto importantíssimo que eu considero é a ingestão hídrica. 70% do nosso organismo é constituído por água. E se a gente não toma essa água, o que acontece? A desidratação. A desidratação, ela pode ocorrer de forma perceptível, né, na pele, nas mucosas, né, no cabelo, enfim, nas unhas, mas também a nível celular, a nível de cada órgão, isso é mais impactante ainda, né? Por exemplo, os rins, eles não vão conseguir fazer uma filtragem adequada se eles não têm água. Então, por aí a gente já... Como isso vai ser eliminado do nosso organismo, né? Porque tudo no nosso organismo é esse equilíbrio. Para esse equilíbrio existir, a gente tem que dar as condições. Então, a água ela é necessária para um transporte adequado de nutrientes, né? Para esses mecanismos de transporte celulares também que há no nosso organismo. Então, muito importante. É claro que existe um cálculo que a gente faz para a ingestão hídrica adequada, né, para cada ser humano, mas o importante é você beber, né, cerca de 2 litros de água todo dia. E se faz atividade física, acentuar mais ainda essa ingestão hídrica. Outro ponto importantíssimo é o quê? Atividade física, movimentar esse corpo. Nós fomos feitos para um movimento, não fomos feitos para ficarmos sedentários na cadeira ou na cama, né? Não. Tanto que os nossos primitivos ali, para conseguir comida, né? Para tudo, tinha que se movimentar, não tinha como. Então a gente foi feita para o movimento realmente. Hoje, com as facilidades, né? Acaba que há esse desequilíbrio entre o que as pessoas consomem e o que elas gastam, porque a maioria está muito sedentária e isso é muito impactante para o nosso organismo. Por isso que é importante ver uma atividade física que você acha legal, começa aos poucos, né? Porque tem muita gente que vai estipulando metas muito difíceis de serem alcançadas e aí acaba na inatividade. Não, vai um dia 15 minutos, uma caminhada, ou se não pode 15, vai um dia 10, né? Então, vai gradativamente aumentando, vê atividades físicas que você gosta mais de desenvolver, de fazer. Tenta arrumar uma companhia, qualquer coisa, se não quiser ir sozinha, mas não fica na inatividade, porque é essencial o movimento para o nosso organismo, não tem outro caminho, né? Então veja algo que te faz feliz, que é prazeroso também. Não precisa se colocar em contextos que você não quer, né, que você não gosta. Você pode ver uma atividade que faz mais sentido para você, tá bom? Então é importantíssimo, se movimente. Como eu iniciei falando do respeito aos ciclos biológicos naturais, nosso ritmo biológico natural, que é muito controlado também a partir da luz, né? Hoje a gente tem muitas luzes artificiais, o que impede muitas vezes até dormir num horário adequado, né? A questão da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, cuide disso, faça a higiene do sono, 2 horas antes de dormir, nem toque em celular,
Tenta fazer um ritual também, com algum chá, enfim, ou uma meditação antes de dormir, né? Para que seja um processo mais fluido, né? Então, diminua redes sociais também, porque isso impacta muito na qualidade do sono, tá? Então, se você não dorme o adequado, acaba que você fica muito disperso, né? Com a memória curta. É muito importante para o nosso cérebro dormir para fazer as limpezas que necessitam no nosso HD também. Outro ponto é o descanso, tá? Descanso, o silêncio. Hoje estou com um probleminha de silêncio aqui que meus vizinhos também estão bem ativos, mas é importantíssimo o silêncio, né? Um momento para você mesma se desligar das coisas. O descanso tá muito difícil na sociedade de hoje, porque a pessoa acha que tá descansando, mas ela tá aqui mexendo no celular. Você não tá presente, né? São muitos estímulos a tela, né? Então é essencial olhar para isso também, momentos de descanso realmente, de parar tudo, silenciar, é essencial para o nosso cuidado físico. Então a gente tem também uma questão da suplementação. Sabemos hoje que devido aos cultivos de monocultura, os alimentos eles não estão tão nutritivos, né, quanto antigamente, porque depende muito do solo. E se eu tenho monocultura, se eu não tenho rotatividade de culturas, né, esse solo fica muito empobrecido. Então, nem tudo a gente vai conseguir realmente através da alimentação, e principalmente nós mulheres que temos perdas também mensais, né? Então, muitas vezes é necessário uma reposição, né? E os suplementos são aliados. É claro que é importante sempre procurar uma nutricionista, né? Um profissional de saúde para te orientar, e até porque às vezes é preciso primeiro fazer um exame bioquímico também. Mas, igual eu falei, muitas vezes as nossas dificuldades em concentração, né, em disposição, às vezes é uma anemia, é uma deficiência de ferro, e isso vai impactar muito no nosso estado emocional também, no nosso estado físico, na nossa disposição para fazer as atividades. Então é importantíssimo olhar para esse ponto com cuidado e com carinho que merece, né? Então, procurar aí uma orientação, se é necessário alguma suplementação, e eu vou falar que na maioria das vezes viu? Porque é bem complicado conseguir tudo que a gente precisa hoje através apenas de uma alimentação. Por mais que a alimentação venha lá as leis, quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Por mais que você, às vezes, coma nas quantidades e variedades também que são necessárias, mas nem sempre a gente vai ter o aporte adequado de uma coisa ou outra. Dependendo da fase da vida que você tiver também, isso se acentua. Então, cuide disso, é importantíssimo. Cuidado físico também, a gente pode e deve falar sobre saúde mental, como você tem cuidado, né? Porque sabemos que ao longo da nossa jornada, né, desde a infância, a gente vai acumulando muitas coisas, e muitas vezes traumas, dores, angústias, que nem sempre sozinhos a gente consegue trabalhar isso. É importante uma escuta profissional, uma ajuda, né? Principalmente a gente que não foi ensinado, né, a ter essa percepção, enfim, essa sensibilidade da necessidade desses cuidados, né? Então, é uma bonita forma de olharmos para nós mesmos, identificarmos alguns padrões mentais. Amanhã, no cuidado emocional, eu vou falar bem mais sobre esse aspecto também que está muito ligado. Então, falei de alimentação, falei de atividade física, falei de sono, falei de suplementação, né, de saúde mental. E é importante falar também em relação ao consumo do álcool. Eu vejo cada dia mais na nossa sociedade
aumentando, principalmente aqui em Altamira, o número de distribuidoras de bebidas alcoólicas. E eu fico um tanto preocupada, muito preocupada, justamente porque o álcool ele tem um efeito desidratador das células, né? E além disso, contribui para doenças cardiovasculares, entre outras doenças, cirrose hepática, né? Enfim. E hoje as doenças que mais matam no Brasil e no mundo são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que estão muito relacionadas a esses fatores ambientais também, externos, né? Como a alimentação, a questão da atividade física, né? E dos cuidados em geral, né? Do sono regular, enfim. Então é importantíssimo olharmos para isso, olharmos para o nosso cuidado físico como um ato de amor e um ato necessário. É uma necessidade básica que a gente não pode negligenciar de forma alguma. Falam muito que quem não quer cuidar da saúde, muitas vezes vai precisar cuidar da doença. E isso é muito triste. Então fica aqui, né, um pouco do que eu tinha para trazer para vocês hoje sobre esse cuidado. Espero que sirva e seja muito útil. Abraço.